Bom dia, meu nome é Alice Eduardo. Eu vou falar sobre os principais minerais formadores de rocha. Formação das rochas e minerais. O que seria rocha? O que seria mineral? Qual a composição? Rochas são conjuntos formados de minerais, as quais pode ser ígnea, que vem do magma, metamórfica, que vem de altas pressões e temperaturas, e sedimentares, que vem do intemperismo e da erosão. Mas o que é mineral? É uma substância sólida, exceto o mercúrio, que é líquida. É uma substância também inorgânica e tem uma estrutura cristalina ordenada. Qual a diferença entre mineral e minério? Minério é toda rocha constituída de um mineral ou agregados de minerais, contendo um ou mais minerais valiosos que têm valor econômico. Um dos minerais mais conhecidos é o minério de ferro. Qual a sua composição? É formado por um conjunto de átomos, que contém elementos químicos ou vários elementos químicos. Observa-se 10 elementos principais. 90% dos minerais são formados de silicatos existentes na costa terrestre e aquática, das quais podemos citar os demais, o ferro e alumínio em a quantidade de 7 a 9%. Os principais minerais formadores de rocha: quartzo, feldspato, mica, carbonato, piroxênio, esplêndida, ortoblenda. Os que eu vou destacar mais é o quartzo, os feldspato, mica e os carbonatos. Mas vou fazer um breve resumo sobre o piroxênio e ortoblenda. Piroxênio é um mineral inerte natural e um dos mais abundantes nas rochas ígneas e metamórficas. São usadas em carrocerias de automóveis e na fabricação de pedras e tijolos. Ortoblendas são mineral de tipo anfibólio, que podem conter alumínio, cálcio, também podem ter coloração verde escura, exemplo que eu coloquei aqui, ou preta. Não tem um alto valor econômico, é muito confundido com alto valor econômico, mas se chama-se um mineral enganador. Não apresenta essa característica economicamente viável. Já os quartzos, o que é o quartzo? É um dos minerais mais abundantes na costa terrestre. É um dos componentes-chave das rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. É formado por dióxido de silício, logo pertence ao composto de silicatos, bem como apresentam uma vasta diversidade de formas e cores. Um exemplo é esse que eu trouxe aqui, que tem a coloração cristal e tem os pigmentos na cor roxo. Principais vantagens: a dureza, a estrutura, a transparência e sua ocorrência. A dureza apresenta uma dureza de 7 na escala de Mohs, logo torna-se bastante resistente a arranhões. O que seria esse arranhões? É a capacidade que o quartzo tem de arranhar qualquer outro mineral e os minerais não arranhar ele. Deixa-se um traço, muito falado. Essa dureza é bastante eficiente para utilizar em lixas e polimentos. Os quartzos são usados em lixas e polimentos por causa da sua dureza. Estrutura cristalina. Ele tem uma cristalização de sistema hexagonal, formada por cristais bem definidos, que podem ser encontrados em vários formatos. O exemplo que eu coloquei aqui do lado. Transparência. Podem ser transparente, translúcido ou até mesmo opaco.
pois vai depender do grau de impureza. Um dos quartos que eu trouxe aqui é esse ametista na cor meio roxo. Vocês podem observar que embaixo ele é menos roxo do que em cima, uma tonalidade mais leve, né? Isso está relacionado ao grau de impureza que os quartos têm. Quanto mais impureza, mais escuro. Quanto menos escuro. Vocês podem observar aqui pela imagem ao lado. Ocorrência é encontrada em rochas como granito, arenito e apresenta uma ótima resistência ao intemperismo, tornando-se assim um componente formador de areias e solos. Utilização. Em virtude da sua abundância em propriedades físicas, pode ser usada em vastas aplicações comerciais, como vidro, cerâmicas e joias. As cerâmicas são usualmente utilizadas o quartzo por sua resistência a alta temperatura e pressão. Os vidros, pelo mesmo motivo, já as joias são utilizadas principalmente para pingentes e pedrinhas de anel. Aqui eu trouxe um exemplo do quartzo rosa, que é muito valioso na joalheria e é utilizado principalmente para casamentos e eventos luxuosos. As joias. Curiosidade: sua utilização no ramo dos eletrônicos, logo em relógio de quartzo que tem uma ótima precisão no tempo e dispositivo eletrônico. A principal razão é por sua capacidade de vibrar em frequências específicas, o que é favorável aos eletrônicos e ao desenvolvimento tecnológico. Esses aqui são alguns exemplos de quartzo. Como vocês podem ver, tem uma variação enorme de cor relacionada ao seu grau de impureza. Aqui tem uma ametista, tem outras cores no cristal. Como eu já citei, o quartzo rosa é o mais valioso e é associado ao amor incondicional, por isso que é utilizado nos anéis de casamento. O quartzo amarelo é associado à prosperidade e boa sorte, utilizado em colares para o final do ano. O quartzo ametista, que é esse roxinho, é utilizado para calmantes e espirituais, sabedoria e proteção. É utilizado principalmente em decoração e em meditação. Outro mineral é o feldespato. É um dos grupos de minerais que compõem cerca de 60% da costa terrestre. Também faz parte dos silicatos. Característica: composição, dureza, estrutura e ocorrência. Sua composição é formada por silício, oxigênio, alumínio, entre outros elementos. Sua dureza: uma dureza entre 6 e 6,5 na escala, logo é menos duro que o quartzo, o que significa que o quartzo consegue deixar um traço, um arranhão sobre o feldespato. Popularmente, o mais conhecido, mais resistente é o diamante, que consegue arranhar qualquer outro material. Sua estrutura cristalina. Cristalina é um sistema triclínico ou monoclínico, formado por cristais que podem ser prismáticos ou tabulares. Um exemplo é a imagem ao lado, como vocês podem observar aqui todos os detalhes. Ocorrência: são encontradas em rochas ígneas, metamórficas, sedimentares, como granito e basalto. Sua clivagem ocorre em dimensões bem desenvolvidas, formando um ângulo aproximadamente de 90 graus.
Utilização: na fabricação de cerâmica, por aguentar altas pressões e temperaturas, na de vidro e na de esmalte. Esmalte é uma curiosidade, né? Porque melhora a estabilidade, a fungibilidade, ou seja, a mudança de estado, ajuda a viscosidade, aumenta a impermeabilidade do esmalte nas unhas. É utilizado também como fertilizante para o solo, pois contém potássio. Uma das curiosidades são as tradicionais porcelanas chinesas, como vocês podem ver aqui, ó, um jarro, uma panela e esses pratos que utiliza feldspato para criar verdadeiras obras-primas. Logo, sua composição em outros metais permite que cerâmicas suportem altas temperaturas com aspecto estético encantador. Aqui alguns exemplos de quartzo. Os quartzos também ajudam na compreensão da formação das rochas e processos geológicos, que podem ser indicadores de importantes condições ambientais durante a formação das rochas. Aqui alguns exemplos de feldspatos. Vocês podem observar, né, a estrutura, tabulares ou prismática e a coloração. Mica. O que seria mica? Mica são minerais que se caracterizam por apresentar uma estrutura em camadas finas e flexíveis. Os tipos mais conhecidos são as cocovitas, que são a cor clara. São ricas em potássio e alumínio, podem ser brancas ou incolor. E as biotitas são escuras, são ricas em ferro e magnésio. Aqui é um exemplo das micas, como vocês podem ver, ela tem essas partes mais claras e mais escuras, são super flexíveis e muito fácil de quebrar. Principais características: composição química, dureza, estrutura cristalina e sua ocorrência. Composição química: a mica são silicatos que também contêm alumínio, potássio e podem conter ferro em menor quantidade. Relacionada à sua dureza: varia entre 2,5 a 4 na escala, logo é considerada macia e tanto o feldspato quanto o quartzo podem arranhar a mica. Estrutura cristalina sistemática monoclínica formada por folhas e lâminas que podem ser facilmente desgastadas. Aqui um exemplo ao lado, vocês podem observar a deformação. Ocorrência em granitos e granais. Sua clivagem é perfeita, pois permite que o material seja dividido em lâminas finas e transparentes. Utilização: as micas apresentam uma característica muito específica, que é isolante elétrico, em virtude da sua resistência ao calor. É usado como capacitores. É utilizado também como cosméticos em produtos de beleza, que adiciona brilho e luminosidade. Um exemplo é a maquiagem, que é utilizada principalmente nas sombras e nos pós faciais. É utilizada também no preenchimento em tintas, plásticos e outros metais. Pode ser útil em aplicações ópticas devido à sua transparência.
Aqui algumas curiosidades relacionadas à mica e a sua origem. As micas são utilizadas desde a antiguidade em várias culturas, como a egípcia, que utilizavam nas práticas de embasamento. Já os povos indígenas da América do Norte usavam as folhas de mica para criar ornamentos brilhantes. Um dos principais produtores da mica são ainda Estados Unidos e o Brasil. Aqui são alguns exemplos das micas, como vocês podem ver, ela é super transparente e tem outros formatos também. Carbonatos. O que é carbonato? São compostos inorgânicos formados pela ligação iônica a qual um perde e outro ganha. Com um metal com ânion de carbonato. Contém carbono, oxigênio em sua composição. São encontrados em rochas sedimentares, como exemplo a calcita em calcário e mármore. O exemplo do mármore mais conhecido é a Casa de Pedra, que fica em Martins, que é um dos museus aqui do RN, que contém o mármore e do país também. Principais propriedades: dureza, solubilidade, ocorrência e formação. Dureza. A dureza dos carbonatos varia dependendo do cátion a qual podem estar ligados. Então, pode ser macia, pode ser dura, dependendo do cátion. Solubilidade. A maioria é insolúvel em água, mas alguns são solúveis em ácido. Um dos principais utilizações são em remédios para estômago, para neutralizar a acidez. Ocorrência e formação. Muitos carbonatos se formam também da precipitação de calcário, carbonato de calcário, em ambientes marinhos, como conchas, corais e fósseis. São utilizados principalmente no cimento, pois não deteriorizam o concreto. São utilizados em tintas e também em vidro. Uma curiosidade é a sua utilização na agricultura. É usado na agricultura como fertilizante, pois atua como corretivo do solo e fonte de cálcio para as plantas. Uma das principais características é a correção do pH do solo. Muitos solos ácidos, a qual permite a disponibilidade de nutrientes essenciais para as plantas. O carbonato de cálcio, a qual aplica-se no solo, reage com ácido, aumentando o pH e tornando-se nutriente mais acessível às raízes. É uma fonte de cálcio essencial para o crescimento das plantas e fortalece as paredes celulares e a absorção de outros nutrientes. Melhora o solo também, pois ajuda a torná-lo mais poroso e aumenta a capacidade de retenção de água, ajudando principalmente plantas que têm raízes profundas. Alguns dos exemplos aqui de calcário, ela também é relacionada à impureza, ela muda de cor, mas normalmente elas são brancas. A cor branca está relacionada à sua estrutura cristalina, pois dispersa a luz branca de forma uniforme. A pureza do material é relacionado ao grau de pureza, né? Quanto mais branco, mais puro. Quanto mais impurezas, pode variar. Aqui tem um exemplo dele um pouco mais amarelado e os demais são brancos. Outros fatores que podem influenciar a cor também são o tamanho das partículas, os defeitos na estrutura cristalina, como exemplos carbonato de cálcio e os de magnésio. Obrigada pela atenção.